Então, né, continuando o capítulo 6, o André estava muito espantado, porque, como ele disse, né, nunca tinha visto, nunca tinha observado o, os ovoides, né? E aí, continuando, ele diz: em nossa colônia de residência, ainda mesmo em se tratando de criaturas perturbadas e sofredoras, o campo de emanações era sempre normal. E quando em serviço ao lado de almas em desequilíbrio na esfera da crosta, nunca vi aquela irregularidade, pelo menos quanto me fora até ali permitido observar. Inquieto, recorri ao instrutor pedindo ajuda e ele respondeu circunspecto, evidenciando a gravidade do assunto. André, compreendo seu espanto. Vê-se de imediato que é novo nos serviços de auxílio. Certamente já ouviu falar numa segunda morte. Ele põe até entre aspas, né? Segunda morte. E aí André diz: sim, tenho acompanhado vários amigos, a tarefa reencarnacionista, quando atraídos por imperativos de evolução e redenção, voltam ao campo da carne, ao corpo de carne, né? De outras vezes, raras, aliás, tive notícias de amigos que perderam o veículo perispiritual, conquistando planos mais altos. E a esses missionários distinguimos por elevados títulos de vida superior. Não me foi possível seguir de perto. Gúbio sorriu e considerou: então, você sabe que o vaso perispirítico é transformável e perecível, embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. Sim, acrescentei reticencioso em minha sede de saber. E o orientador prosseguiu: viu companheiros que se desfizeram dele rumo a esferas sublimes, cuja grandeza, por enquanto, não nos é dado sondar. E observou irmãos que se submeteram a operações redutivas e desintegradoras dos elementos perispiríticos para renascerem na carne terrestre. Os primeiros, quer dizer, aqueles que foram lá, né, para esferas mais altas, são servidores enobrecidos e gloriosos no dever bem cumprido, enquanto que os segundos, aqueles que reencarnam, né, são colegas nossos, que já merecem a reencarnação trabalhada por valores intercessores. Mas, tanto quanto acontece aos companheiros respeitáveis desses dois tipos, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos, também perdem um dia a forma perispiritual. Pela densidade da mente saturada de impulsos inferiores, não conseguem se elevar e gravitam em redor das paixões absorventes por muitos anos. Elegeram em centro de interesses fundamentais. Grande número nessas circunstâncias, principalmente os participantes de condenáveis delitos, se imantam aos que se associaram a ele nos crimes. Se o discípulo de Jesus se mantém ligado a Jesus, através de imponderáveis fios de amor, inspiração, reconhecimento, os pupilos do ódio e da perversidade se demoram unidos sob a orientação da inteligência que os entrelaçam na rede do mal. Enriquecer a mente de conhecimentos novos, aperfeiçoar suas faculdades de expressão,
purificá-la nas correntes iluminativas do bem e engrandecê-las com a incorporação definitiva de princípios nobres, é desenvolver nosso corpo glorioso, na expressão do apóstolo Paulo, estruturando-o em matéria sublimada e divina. Essa matéria, André, é o tipo de veículo a que aspiramos ao nos referirmos à vida que nos é superior. Estamos ainda presos a aglutinações celulares dos elementos físio-perispiríticos, tanto quanto a tartaruga permanece algemada à carapaça. Nos imergirmos dentro dos fluidos carnais e deles nos libertamos em vicioso vai e vem, através das existências numerosas, até que acordemos a vida mental para expressões santificadoras. Desculpa. Somos como arbustos no solo planetário. Nossas raízes emocionais se mergulham mais ou menos profundamente nos círculos da animalidade primitiva. Vem a foice da morte e cega nossos ramos dos desejos terrenos, mas novos vínculos guardam extrema vitalidade nas camadas inferiores e renascemos entre aqueles mesmos que se converteram em nossos associados de longas eras, através de lutas vividas em comum e aos quais nos agrilhoamos pela comunhão de interesses na linha evolutiva em que nos encontramos. Os esclarecimentos eram belos e novos aos meus ouvidos e, em razão disso, calei as perguntas que vagueavam no meu íntimo, para registrar atenciosamente as considerações do instrutor, que prosseguiu. A vida física é puro estágio educativo dentro da eternidade, e a ela ninguém é chamado a fim de se candidatar a paraíso de favor, e sim a moldagem viva do céu no santuário do espírito. Pelo máximo aproveitamento das oportunidades recebidas no aprimoramento de nossos valores mentais, com o desabrochar e evoluir das sementes divinas que trazemos conosco. O trabalho incessante para o bem, a elevação de motivos na experiência transitória, a disciplina dos impulsos pessoais, com amplo curso às manifestações mais nobres do sentimento, o esforço perseverante no infinito bem, constituem as vias de crescimento mental com aquisição de luz para a vida imperecível. Cada criatura nasce na crosta da terra para se enriquecer através do serviço à coletividade. Sacrificar-se é superar-se, conquistando a vida maior. Por isso mesmo, o Cristo afirmou que o maior no reino celeste é aquele que se converter em servo de todos. Um homem poderá ser temido e respeitado no planeta pelos títulos que adquiriu a convenção humana, mas se não progrediu no domínio das ideias, melhorando e se aperfeiçoando, guarda consigo mente estreita e enfermiça. Resumindo, ir à matéria física e dela regressar ao campo de trabalho em que estamos é nos submeter a profundos choques biológicos destinados à expansão dos elementos divinos que nos integrarão um dia à forma gloriosa. E porque me visse na atitude de aprendiz que interroga em silêncio,
Gúbio continuou. Para ser mais claro, voltemos ao símbolo da árvore. O vaso físico é o vegetal, limitado no espaço e no tempo. O corpo perispirítico é o fruto que consubstancia o resultado das variadas operações da árvore. Depois de certo período de maturação, e a matéria mental é a semente que representa o substrato da árvore e do fruto, condensando suas experiências. A criatura, para adquirir sabedoria e amor, renasce inúmeras vezes no campo fisiológico, como a semente que volta ao chão. E quantos se complicam deliberadamente, se afastando do caminho reto, na direção das zonas irregulares em que recolhem experimentos doentios, atrasam, como é natural, a própria marcha, perdendo longo tempo para se afastarem do terreno escorregadiço a que se relegaram, ligados a grupos infelizes de companheiros que, em companhia deles, se extraviaram através de graves compromissos com a leviandade ou com o desequilíbrio. Compreendeu agora? Apesar da gentileza do orientador, que fazia o possível para clarear seu pensamento, ousei perguntar: e se consultarmos esses esferoides vivos, eles nos ouvirão? Possuem capacidade de sintonia? E Gúbio, solícito, disse: perfeitamente. Mas, compreendendo que a maioria das criaturas em semelhante posição, nos lugares inferiores quanto este, dormitam em estranhos pesadelos, registram nossos apelos, mas respondem de modo vago, dentro da nova forma em que se segregam, incapazes que são provisoriamente de se exteriorizarem de maneira completa, sem os veículos mais densos que perderam, com agravo de responsabilidade na inércia ou na prática do mal. Na verdade, agora se caracterizam em conta de fetos ou amebas mentais, mobilizáveis contudo, por entidades perversas ou rebeladas. O caminho de semelhantes companheiros é a reencarnação na crosta da terra, ou em outros setores da vida do mesmo gênero, como ocorre à semente destinada à cova escura para os trabalhos de produção, seleção e aprimoramento. É aquilo que o Dr. Jorge Andréas falou, né? Às vezes vai para outro planeta para poder facilitar a coisa. Claro que os espíritos em evolução natural não assinalam fenômenos dolorosos em qualquer período de transição, como o que examinamos. A ovelha que prossegue firme na senda justa contará sempre com os benefícios decorrentes das diretrizes do pastor. No entanto, as que se desviam, fugindo à jornada razoável, pelo simples gosto de se entregarem à aventura, nem sempre encontrarão surpresas agradáveis ou construtivas. O orientador silenciou por momentos e perguntou em seguida: entendeu a importância de uma existência terrestre? Sim, entendia, por experiência própria, o valor da vida corporal na crosta planetária. Contudo, ali, diante dos esferoides vivos, tristes mentes humanas, sem apetrechos de manifestação, meu respeito ao veículo de carne cresceu de modo espantoso. Alcancei então com mais profundidade o sublime conteúdo das palavras do Cristo,
andai enquanto tendes luz. O assunto era fascinante e tentei Gúbio a examiná-lo mais detidamente, mas o orientador, sem trair a cortesia que lhe é característica, me recomendou esperar o dia seguinte. Então, nós vamos esperar o próximo capítulo, ok? Beijos, fiquem com Deus, boa semana.